Encerrando o nosso estudo sobre o livro do profeta Ezequiel, veremos que o plano de Deus prevalecerá e que a trajetória final de seu povo não é um desastre ou uma tragédia. Deus governa soberanamente e usa até mesmo as adversidades para disciplinar e abençoar o seu povo. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e, como sempre, é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Adultos CPAD. Hoje encerramos um ciclo, finalizamos os nossos estudos sobre o livro do profeta Ezequiel. O estudo não foi exaustivo, não falamos sobre todos os capítulos e versículos, mas acredito eu que tocamos aqui nos pontos mais importantes. Revelo a minha gratidão a Deus pela sua vida, aluno da ferramenta EBD. E a você também que nos acompanha por meio do YouTube. Os alunos da ferramenta EBD já conhecem a ferramenta e sabem que são bênção. Tem muito material bom lá, curso, material de marketing e divulgação, entre outros recursos. E eles estão lá gozando de todos esses benefícios que são exclusivos. Você que nos acompanha por meio do YouTube, não perde a oportunidade de conhecer a ferramenta. Você vai passar por esse vídeo, você vai deixar o seu like, você vai interagir conosco nos comentários. Se tu não é inscrito ainda no canal, tu vai se inscrever. Só que mais importante que isso, tu vai conhecer a plataforma da ferramenta EBD e o link está na descrição desse vídeo. Clica aí, ferramenta EBD é bênção para você. Hoje nós teremos o grande privilégio dado por Deus de estudar a lição de número 13, datada do dia 25 de dezembro de 2022 e desde já, olha para cá, eu quero desejar um Feliz Natal a todos. Deus abençoe vocês, Feliz Natal, próspero Ano Novo. A aula 1 da próxima lição do próximo trimestre, estou até com a minha aqui, ela será também em uma data muito diferente, né? 1º de janeiro. E eu acredito que algumas igrejas vão, assim como a lição agora do dia 25, postergar o estudo sobre essas aulas, sobre essas lições, ou fazer um adiantamento das lições, tá bom? Então, meus irmãos, a gente vai estudar a lição hoje que tem como título O Senhor está ali. E o título da lição é extraído do último versículo, do último capítulo do livro do profeta Ezequiel. Veja que há um enredo bem delineado dentro dos escritos de Ezequiel. Ele começa tendo uma visão de Deus junto ao rio Quebar, e ele tem um primeiro contato com a glória ali, naquela localidade onde estavam os exilados. Depois ele é tomado em visões de Deus e é dirigido até Jerusalém, e ele vê essa mesma glória, a glória que ele viu lá em Quebar, e ele vê essa glória deixando Jerusalém. Uma visão muito triste, ainda mais para Ezequiel, que é de formação sacerdotal. Ele estava vendo um templo sem a presença do Deus do templo, do Deus Todo-Poderoso. Agora, nos capítulos finais de seu livro profético, ele registra o retorno dessa glória. E ele é um espectador de um futuro escatológico, e a Jerusalém escatológica, o templo escatológico que Deus mostra a ele, ele vê ali nesse templo também, a presença de Deus permanente no meio do seu povo. E o livro termina dizendo: o Senhor está ali. Esse é o nome da cidade agora. Aquela Jerusalém que estava relacionada que vinha à lembrança os pecados de idolatria, os pecados de imoralidade, os pecados de corrupção, de violência, as muitas vezes que o povo se desviou, os exílios, as guerras e todo o sofrimento daquilo ficou agora para trás. O nome da cidade agora se chama O Senhor está ali. Deus está com o seu povo. Então perceba que todo o livro de Ezequiel, ele é trabalhado para se chegar nesse ápice. A glória que se foi retornou, e agora retornou para ficar de forma permanente. O nosso texto áureo nos diz: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor,
como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo de número 11 e o versículo 9. Sem muitas diferenças, a versão NVT diz: em todo o meu santo monte não se fará mal nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Essa profecia, ela tem um direcionamento escatológico. Ela diz respeito à era milenial. Olha o que diz a paráfrase NTLH. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então, o que é que o texto áureo está fazendo aqui? Ele está apontando a direção que a lição irá percorrer. Essas últimas lições que estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel neste trimestre, elas têm esse direcionamento escatológico, sobretudo a partir do capítulo 40 ao capítulo de número 48. Ezequiel está tendo uma visão de um tempo escatológico, de um templo escatológico, e ele vê ali ele tem visões, na verdade, relacionadas ao futuro último de Israel. O texto áureo, ele já nos dita essa temática e, portanto, novamente nós falaremos sobre escatologia. A verdade prática nos diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. O Deus soberano, o Deus que está acima de todas as coisas e de tudo, também é um Deus relacional. Quando ele exerce o seu governo soberano, ele não exerce de forma fria, de forma distante. Pelo contrário, ele está no meio do seu povo. E a soberania é uma expressão que pode ser definida como uma autoridade legítima, inquestionável e única que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer nos céus, como Senhor de tudo quanto existe. O Salmo 24 diz que ele é dono de tudo. Salmo 24 e o verso 1. Ele é o comandante supremo do universo. A soberania de Deus, ela baseada em seus atributos naturais, é exercida de conformidade com a sua soberania, com a sua justiça e a sua santidade. Soberania não é um poder desgovernado, não é um poder descontrolado, não é um poder que é utilizado por Deus para a prática do mal, para roteiros perversos, de forma alguma. Essa soberania, ela é exercida em conformidade com a sabedoria, com a justiça e com a santidade de Deus. O Deus que tudo criou e tudo preserva tem direito de governar todas as coisas. Agora, meus irmãos, ainda dentro da nossa verdade prática, alguns questionamentos surgem quando pensamos na soberania de Deus. Porque dentro da perspectiva humana, é muito difícil compreender as circunstâncias e as adversidades à luz dessa doutrina da soberania divina. Por exemplo, olha para cá, o que o povo de Israel, aqui no contexto do livro de Ezequiel, sentiu quando Nabucodonosor derrubou os muros, queimou o templo e levou-os em cativeiro? O que esse mesmo povo pensou durante os anos sombrios vividos em Babilônia? Deus não é soberano? Deus não é rei dos reis? Ele não está acima de todas as nações? Por que essa derrota? Por que esse sofrimento? Por que essa angústia? Às vezes a gente se encontra nessa mesma condição. O que você pensa quando vem a enfermidade? Quando as tragédias da vida e as situações desfavoráveis surgem, o que passa pela sua mente? Às vezes passa pela minha assim: eu acho que Deus nos abandonou. Onde tu estás, Deus? Deste as costas para mim? Talvez seja o sentimento que passe no coração das pessoas quando as tragédias da vida acontecem. Todavia, em nenhum momento o Senhor ele perde o controle da história. Em nenhum momento ele é pego desprevenido, mesmo quando situações contrárias acontecem na nossa vida. Isso não quer dizer que Deus foi pego de surpresa e de repente aconteceu algo na vida dos seus que ele mesmo, sendo Deus, não esperava. Isso também não quer dizer que faltou força em Deus para resolver essa ou aquela situação. O final do livro de Ezequiel nos revela que Deus ele transforma
tragédia em bênção, choro em alegria. Deus usa até mesmo situações adversas para benefício do seu povo. Tem coisas aqui, irmãos, que Deus permite. Tem situações tristes que enfrentamos nessa vida por meio de uma permissão de Deus para um crescimento espiritual. Irmão Murilo, eu não consigo ver propósito de Deus nisso, eu não consigo ver propósito de Deus nessa outra situação. Tem algumas coisas que acontecem como o curso natural de uma vida no mundo pecaminoso. Agora, há outras coisas que acontecem sob a permissão de Deus para a edificação dos seus santos. E até mesmo aquilo que acontece dentro de um curso natural vivido em um mundo pecaminoso, Deus pode se utilizar dessa situação trágica para, de alguma forma, abençoar os seus santos. E lembrando que não vivemos apenas na perspectiva do que é terreno, porque se esperamos nele somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas nós vivemos aqui com uma perspectiva divina, sabendo que a vida aqui é temporária, passageira e transitória. E nós aguardamos um tempo, aleluia! Nós aguardamos um dia escatológico, quando a trombeta soar e o Senhor disser assim, vem pra cá, aleluia! Onde os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e para sempre estaremos com o Senhor. Nesse estado de para sempre, de eternidade, de algo que não tem fim, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais pobreza, não haverá mais nada daquilo que agora provoca em nós tristeza, dor, aleluia. E nós vivemos aqui com essa viva esperança presente em nosso coração. O final do livro de Ezequiel aponta para esse ponto final, eu posso assim colocar entre aspas, esse ponto final de glória. Billy Graham disse assim, olha, não precisa ter medo, porque eu li a última página da Bíblia. Então quando você vê guerra, rumor de guerra, tragédia, dor, luto, fome, pobreza, o que está acontecendo no mundo hoje, aumento da maldade, amor de muitos, você vai dizer, o final é trágico. Não. Leia Apocalipse 21 e 22. Aleluia. Glória a Deus. Você verá que o final é de bênção. E eu posso lhe dizer aqui, nessa última aula do nosso trimestre, na aula de número 13, que o final da tua história não será de tragédia. Irmão Murilo, tu não conhece o meu pai, tu não conhece a minha mãe, tu não conhece o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a situação que eu vivo na minha família, tu não conhece as enfermidades que estão sobre o meu corpo, tu não conhece as minhas limitações físicas, tu não conhece as dores que transpassam a minha alma e o meu espírito. Para tu dizer uma coisa dessa, eu posso dizer, baseado na revelação, na palavra de Deus, que o final último da tua vida não será de dor e de tristeza, mas será um final de bênção. Oh, como seria bom, né? Que aqui não fosse uma aula, mas um culto pentecostal aqui, pra gente dar lugar a Deus na terra. Aleluia! Glória a Deus! Eita, Jesus, maravilhoso! E olha só que foi só a verdade prática. Vamos se segurar aqui, porque o nosso foco aqui é a aula, né? É a aula. Vamos aqui para os nossos pontos do subsídio, que estão um pouquinho diferentes dos pontos da lição. Eu achei por necessário construir o subsídio com pontos diferentes do da lição, mas não fugindo do assunto, tá bom? Os pontos da lição são sobre a cidade, vamos falar sobre como é Jerusalém, como é a Jerusalém da era milenial, sobre os nomes das 12 tribos aqui, organização, as portas e tudo mais. E o último ponto da lição vai falar sobre o Senhor está ali. O Senhor está ali. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer aqui um esboço do livro de Ezequiel e também um esboço sintético de seus últimos capítulos para introduzirmos assim então os pontos aqui principais que são tratados pelo nosso comentarista da lição. Primeiro, a título de recordação, o livro do profeta Ezequiel, o primeiro ponto do nosso subsídio aqui é a restauração do povo de Israel, um esboço sintético. E a título de recordação, como já falei, o livro de Ezequiel ele pode ser dividido em 3 partes. Pega isso aí. É a grande estrutura do livro de Ezequiel, a base do livro de Ezequiel. Primeira parte,
oráculos de juízos contra Israel. Quando eu digo oráculos, eu falo profecias. Profecias de juízo contra Israel. Vai do capítulo 1 ao capítulo de número 24. Segundo, a segunda parte do livro, juízos, ou melhor, profecias de juízos contra as nações. Capítulo 25 ao capítulo de número 32. E perceba que Ezequiel ele vai traçando esse percurso temático, saindo do negativo para o positivo. Amém? Então, vamos lá. A terceira parte do livro vai tratar sobre os oráculos, as profecias de esperança e consolo. E é a partir do capítulo 33 que o tom de juízo e de ameaça, ele começa a se transformar, ele na verdade muda completamente para um tom de esperança. Então, do capítulo 33 ao 48, nós temos aqui profecias sobre a restauração de Israel. E esses capítulos 33 e 1 a 48 e 35 não só se referem à restauração nacional, política e espiritual de Israel, mas também a um período que chamamos de milênio. E já falamos um pouco sobre a doutrina do milênio em aulas passadas. Ezequiel viu a ruína e a partida da glória de Deus na primeira parte do seu livro. Agora, o Senhor lhe revela o futuro de restauração que estava reservado para o seu povo. E nós vamos aqui esboçar desde o capítulo 33, versículo 1, até o capítulo 48, versículo de número 35. Vamos lá? Primeiro, a geração de Ezequiel é confrontada com a necessidade de assumir a responsabilidade por suas escolhas espirituais em vez de culpar Deus por seus sofrimentos. É o capítulo 33, meio que esse capítulo de transição. Deus está dizendo assim, ó, eu não sou culpado por essa situação aí não. Vocês chegaram até aí por escolhas próprias. A alma que pecar é essa que vai morrer. Então eu não vou culpar os pais pelos pecados dos filhos e nem vou culpar os filhos pelos pecados dos pais. Esse provérbio que vocês citam aí, que os pais comeram uvas verdes, foram os dentes dos filhos que se embotaram, isso aí não vai ser mais falado no meio de Israel, não. Assumam a responsabilidade. Capítulo 33, versículo do 1 ao 31. Aí chegamos no capítulo 34, versículo 1 ao 34. E ali está a restauração de Israel. E essa restauração de Israel significará uma liderança renovada sob a proteção de Deus. Deus vai peneirar os pastores. Deus vai dividir os fiéis dos infiéis. Em terceiro lugar, a restauração de Israel significará a eliminação de inimigos históricos, tipificado por Edom. É o que nos diz o capítulo 35, versículo 1 ao 15. Em quarto lugar, a restauração de Israel significará o estabelecimento de uma nova aliança. Capítulo 36, versículo do 1 ao 38. De certa forma, nós usufruímos, nós gozamos dessa aliança, mas ela terá o seu cabal, o seu pleno cumprimento no milênio, quando de fato os judeus viverem para Cristo, viverem por meio de Cristo e o adorarem com sinceridade de todo o coração. Em quinto lugar, a restauração de Israel significará renovação espiritual e reunificação política. É o que aprendemos no capítulo 37, versículo 1 ao 28 do livro de Ezequiel. Em sexto lugar, a restauração de Israel significará a derrota final daqueles que buscam a posse da terra prometida. Capítulo 38, versículo 1 ao 39, capítulo 39 ao versículo 29. Veja que aqui a gente falou sobre Gog e Magog, aquele confederado de nações que se unirá para tentar saquear Israel, mais ou menos ali, conforme os escatólogos das Assembleias de Deus, mais ou menos ali no início da grande tribulação. Em sétimo lugar, a restauração de Israel significará um templo renovado, onde a glória de Deus habitará permanentemente. Sobre esse templo, nós falamos basicamente ali o mínimo sobre ele, e Ezequiel começa a ver esse templo a partir do capítulo de número 40 e se estende até o capítulo de número 43, quando a gente limita alguns detalhes do templo. Vamos lá. Primeiro detalhe, a visão do templo é introduzida por um anjo com uma cana de medir. Ezequiel capítulo 40, versículo do 1 ao 4. Segundo, os átrios do novo templo são descritos em detalhes. Ezequiel capítulo 40, versículo 5 ao 47. O novo templo e seus edifícios anexos são descritos. Ezequiel
Ezequiel 40, o versículo 48, 41. As câmaras sacerdotais são descritas, capítulo de número 42, versículo do 1 ao 14. A área ao redor do templo é descrita, capítulo 42, versículo 15 ao 20. A glória de Deus, que Ezequiel vira em Quebá e Jerusalém, retorna ao templo escatológico, santificando toda a área. Versículo aqui, capítulo muito importante, o 43, do 1 ao 12, nós estudamos esse capítulo. O altar e as cerimônias associadas a ele são descritos também, capítulo 43, versículo 13 ao 27. E agora nós temos aqui a restauração de Israel, significará uma religião renovada, na qual a pureza e a fidelidade serão a norma. Há uma restauração do templo, há uma restauração também da liturgia. E a gente consegue enxergar aqui, dentro desse esboço sintético, que os ministros do templo escatológico serão fiéis em todos os seus deveres. Capítulo 44, versículo 1 ao 45. E há um parêntese aqui no capítulo 44, 1 ao 45, 8. Né? E há um parêntese aqui no capítulo 45, versículo 9 ao 12, onde Ezequiel para falar sobre a justiça futura. E ele mostra que essa justiça futura motiva honestidade no presente. Por fim, nós temos aqui as ofertas e o calendário do templo escatológico descritos em 45, 13 ao 46, capítulo 45, versículo 13 ao 46, 24. E por fim aqui, finalizando esse esboço sintético do livro do profeta Ezequiel, nós temos aqui ainda mais um ponto. A restauração de Israel significará segurança em uma terra renovada, a qual será abençoada com a gloriosa presença de Deus. Capítulo 47, 1 ao 48, 35. Esse esboço temático aqui, geral, ele vai facilitar em muito a sua aula. Faça uso dele aqui para você ter uma percepção da parte final do livro de Ezequiel. Sobre essa parte final aqui, nós temos um rio recém-formado que tornará a terra frutífera e agradável. Capítulo 47, versículo 1 ao 12, estudamos sobre isso. As fronteiras seguras e novas localizações tribais garantirão o território dos israelitas restaurados. Capítulo 47, versículo 13 ao 48 e 29. E por fim, Jerusalém será restaurada a status magnífico e será coroada com a presença de Deus. Capítulo 48, versículo 30 ao 35, que é a nossa leitura bíblica em classe. O que é que esse esboço sintético ele nos mostra? Ele nos mostra que Deus está percorrendo pela história, mostrando a Ezequiel que ele é soberano, que os acontecimentos estão sob a palma de sua mão. É ele quem está direcionando as nações. É ele quem está no controle de todas as coisas. E ele está mostrando para Ezequiel que, já falei aqui com vocês, que o final não é de tragédia, o final é de bênção. E dentro desse escopo aqui, que nós acabamos de mencionar, cabe-nos aqui, de forma muito precisa, o segundo tópico do nosso subsídio: Jerusalém no período do milênio. Nesse período de restauração do templo, nesse período de águas vivificadoras que correm desse templo, nesse período de restauração política, nacional, espiritual, nessa época de restauração das liturgias de Israel, Jerusalém ela tem um papel de destaque. E nós podemos esclarecer aqui uma série de fatos pelo estudo das profecias concernentes ao papel de Jerusalém nessa era. E eu quero aqui lembrar o amado amigo, aluno e professor da escola dominical que o que eu vou passar a descrever agora foi extraído do livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, tá aqui. Foi extraído desse livro aqui, ó. Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Então, o que eu vou citar aqui para vocês é o pensamento desse escritor aqui a respeito de Jerusalém no período do milênio. Primeiro, ele diz: Jerusalém se tornará o centro do mundo milenar. Então, Jerusalém é a capital do mundo nesse
período, nessa dispensação. E nós temos alguns bons textos aqui para fundamentar esse pensamento. Eu vou ler apenas um, o restante dos textos está aqui no subsídio, tá bom? Então os irmãos podem estar conferindo aí. Primeiro texto que eu quero ler aqui é o de Isaías, capítulo de número 2, versículo 2 e 3. Diz o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então Jerusalém é a capital do mundo na dispensação do milênio. Segundo, Jerusalém será o centro do governo, do reino do Messias. Nós temos aqui vários textos, né? E o Dwight Pentecost, ele diz que a cidade que era o centro do governo de Davi se tornará o centro do governo do grande filho de Davi. Jeremias capítulo 3, versículo 17 diz: naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão. Essa expressão aqui, todas as nações, ela é muito significativa, porque ela meio que dá luz escatológica à profecia, ao texto bíblico que está sendo lido. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. A cidade de Jerusalém, em terceiro lugar, será gloriosa, glorificando a Deus. E são vários os textos aqui. Eu vou ler Joel 3,17. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e o Senhor, seu Deus, que habito em Sião. Aqui é a minha morada, eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Então, Jerusalém ganhará esse status, né? Cidade santa, habitação do rei. Em quarto lugar, a cidade será protegida pelo poder do rei. E aqui são várias as referências. Nós temos Isaías capítulo 25, versículo 4, capítulo 26, versículo 1 ao 4, capítulo 33, versículo 20 ao 24. Em quinto lugar, a antiga área da cidade será ampliada. Os termos, as fronteiras de Jerusalém serão ampliadas, crescerão. Jeremias 31, 38 ao 40, Ezequiel 48, 30 a 35 e Zacarias 14, 10. Em sexto lugar, Jerusalém será acessível a todos naqueles dias. Então, as pessoas poderão acessar Jerusalém. Isaías 35, versículo 8 e 9, nos dá essa perspectiva, nos mostra essa profecia. Jerusalém será o lugar do encontro dos povos com o rei. As pessoas procurarão acolhimento dentro de suas muralhas. Em sétimo lugar, Jerusalém será o centro da adoração da era milenar. Jeremias capítulo 30, versículo 16 ao 21, 31, versículo 6 ao 23, Joel capítulo 3, versículo 17 e assim por diante. Amém? Então, a gente percebe aqui que a Jerusalém futura gozará desse status de cidade capital do mundo. Hoje, meus irmãos, Jerusalém é um estado menor do que o povo de Israel, é um país menor do que o estado do Pernambuco. E você vê que eles estão ali espremidos entre uma confederação de países árabes. Jerusalém está no coração de toda a hostilidade dos islâmicos radicais. E mesmo assim é uma cidade sustentada por Deus. Hoje Jerusalém pode até ser desprezada pelas nações, mas no período do milênio, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de vivos e não de mortos, exaltará essa cidade e ela se tornará a capital do mundo. Terceiro ponto do nosso subsídio, a Palestina no período do milênio. Grandes mudanças climáticas, geográficas, acontecerão, topográficas, acontecerão nesse período aqui. E novamente eu recorri ao Dwight Pentecost
para fazer as afirmações que agora citarei. Um conjunto de fatos essenciais a respeito da terra é apresentado nas profecias. E nós podemos aqui enumerar algumas delas. Profecias relacionadas à Palestina, à vida durante aquela dispensação. Primeiro, a Palestina se tornará a herança de Israel. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 8, versículo 12. Depois o capítulo 47, versículo 22 e 23, e Zacarias 8 e 12. Isso é o cumprimento crucial das alianças feitas com o povo de Israel. Segundo, a terra será ampliada em comparação com a área anterior. E nós já falamos sobre isso aqui. Mas quero apenas acrescentar um comentário e dizer que, pela primeira vez, Israel tomará posse de toda a terra prometida a Abraão. Em terceiro, a topografia da terra será alterada. Em vez de um terreno montanhoso que hoje caracteriza a Palestina, existirá uma grande e fértil planície na segunda vinda do Messias, conforme Zacarias 14:4, de modo que a Palestina realmente será bela e regada por águas vivificadoras. Essa nova topografia permite ao fluir do rio da cidade de Jerusalém para os dois mares irrigar a terra. Então, assim, antes que os irmãos aí, alguns, né, eu vou até colocar entre aspas, comecem a tecer comentários maldosos aí, a me xingar. Teve até irmãos que me xingaram aí em aulas passadas, nos comentários, quando eu falei sobre a perspectiva pré-milenista. Meus irmãos, olha, o Millard Erickson, que é um dos teólogos mais influentes do mundo, ele não é nem assembleano, ele é calvinista. Ele é dessa posição pré-milenista, ele acredita na literalidade do milênio. Então, presta atenção aqui, eu respeito todas as posições. Respeito os amilenistas, respeito os pós-milenistas, respeito as posições de vocês. Mas aqui é a minha convicção e é a convicção da igreja que eu faço parte. Não estou sozinho nessa convicção, e diga-se de passagem, o pré-milenismo é a convicção, é o sistema escatológico mais aceito hoje no mundo. Então eu não sou uma andorinha solitária, não faço coro sozinho a respeito dessas verdades. Eu sei que há, às vezes, aqui uma especulação por parte do Dwight Pentecost, por parte do Antônio Gilberto, em alguns detalhes aqui e acolá. Eu sei que, às vezes, eles ultrapassam alguns limites concernentes à interpretação de certas coisas, mas isso não invalida a posição pré-milenista. Nós acreditamos na literalidade do milênio e isso que falamos aqui, deixamos alguns textos provas. E nós assim o cremos, tá bom? Em quarto lugar, haverá fertilidade e produtividade renovada na terra. Né? Isso aqui vai acontecer, são vários textos provas aqui, isso aqui vai acontecer no período do milênio, haverá chuva abundante nessa época, a terra será reconstruída depois de ter sido devastada durante o período da tribulação, a Palestina, em sétimo lugar, será redistribuída dentre as 12 tribos de Israel. E eu não quero aqui entrar nessa questão, mas coloquei aqui um texto sobre isso no subsídio. Haverá uma repartição das terras. Inclusive, preste atenção, tu que é aluno da ferramenta EBD. Eu deixei também um mapa aqui na plataforma da ferramenta como material complementar. Porque eu posso falar aqui, tu pode reter muito pouco. Olha, a tribo de Zebulon, de Naftali, de Judá ficaram desse lado, daquele lado, lado leste, lado oeste. E eu falar sobre isso aqui, entrar aqui em teu ouvido e sair pelo outro. Então, para você ter uma ideia dessa redistribuição de terras, o que é que eu fiz? Deixei um mapa para você aí nos materiais complementares, tá bom? Então assim a gente encerra a nossa exposição sobre esta lição com algumas aplicações finais. O último versículo de Ezequiel nos diz: "E o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali." É o último versículo deste livro profético. E eu quero aqui enumerar algumas lições finais aprendidas no livro do profeta Ezequiel para a nossa edificação. Primeira lição: Deus é glorioso e santo. A gente aprende isso em todo o livro do profeta Ezequiel. Ele não compactua e nem é complacente com o pecado das nações e principalmente com o pecado do seu povo.
Deus não passa a cabeça. O Senhor repudia o mal. Ele não passa a mão na cabeça, né? O Senhor repudia o mal e reprova os perversos. Segundo, nós aprendemos que Ele é soberano e onipotente. Ele tem poder sobre as nações. Ele tem poder para punir os pecadores e para restaurar o seu povo. Terceiro, Ele é dono e senhor de tudo. De tudo. Todas as coisas são dele. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Sendo dono de tudo, ele reparte a terra como ele quer. Ele é dono de tudo. Os teólogos dizem assim, não era para essa terra ser dada a fulano, não era para essa outra terra aqui estar aqui, e essa tribo aqui era para ter sido excluída. Não, ele é dono de tudo, ele dá a terra como ele quer, ele reparte tudo como ele quer. Em quarto, as nações e as forças do mal não podem frustrar os planos de Deus. Gog e Magog, Babilônia ou qualquer outro povo e nação não podem validar os projetos divinos. Nem mesmo as forças das trevas, as forças de Satanás podem abalar ou desestruturar os projetos de Deus. Não podem, não podem. Eles podem atacar o povo, tentar acabar com Jerusalém, tentar matar o povo judeu, por aplicação de comparação, tentar acabar com a igreja, tentar acabar com os crentes, tentar acabar com aqueles que servem ao Senhor, mas eles não vão conseguir. Não vão. Deus é maior, Deus é poderoso. E por fim, meus irmãos, eu coloquei até uma sexta aqui, mas essa sexta eu já fiz essa aplicação no decorrer da lição, mas essa quinta aplicação aqui, ela é de suma importância. De fato, o que Deus ele disse ao profeta Jeremias se cumpriu dentro das visões que Ezequiel teve. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, a Bíblia diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus disse isso aqui a Jeremias, quando o povo estava mais ou menos ali nos primeiros 5 anos de cativeiro. Jeremias envia essa carta de Deus aos exilados. O exílio vai durar 70 anos, vocês não vão sair daí não, viu? Cadê teu amor, Deus? A gente vai ficar aqui, 70 anos. Cadê teu amor? Por quê? Aí Jeremias diz assim, mas saibam de uma coisa, Deus tem pensamento a respeito de vocês. E os pensamentos dele não são pensamentos ruins, são pensamentos de paz. Para dar a vocês o fim que tanto esperam. Como é que a gente consegue enxergar esperança na situação em que estamos agora? Deus está dizendo ao povo ali, confiem em mim. Eu sou fiel. Aleluia. Glória a Deus. Confiem em mim. Aí Deus mostra a Ezequiel, a partir do capítulo 43, qual era o fim de paz que ele tinha preparado para o povo de Israel. Capítulo 33 até o 48. Sabe qual é esse fim de paz? Presença, relacionamento, amor, bênção, prosperidade, vida, alegria. É por isso que o nome da cidade será chamada O Senhor está ali. Ao fim que vocês tanto esperam, eu vou estar com vocês. E todas as bênçãos que acompanham a minha presença, vocês desfrutarão. Glória a Deus, Ele é fiel. Escute o que eu vou lhe dizer aqui agora, uma aplicação final. Veio aqui agora no coração. Talvez esse ano 2022 você tenha feito muitos questionamentos a Deus. Talvez não tenha sido um bom ano. Prova disso é que tu chegou aqui e só Deus sabe como foi difícil chegar aqui. Quantas vezes tu não quis entregar essas responsabilidades? Quantas vezes tu não quis simplesmente sumir, desaparecer? E até disse, vou me desviar, vou parar, não tenho mais força, não aguento mais. Mas olha tu aí. Quantas dúvidas assaltaram teu coração. E tu dizendo assim, por que Deus isso? Por que tu permitiste essa situação? Mas Deus preparou aqui, essa última aula, um canal do YouTube de um Zé Ninguém, que grava num quarto dentro de casa, para usar esse Zé Ninguém, para te dizer assim, o teu futuro está nas minhas mãos, diz o Senhor. Podem se levantar
vozes contrárias. Pode se levantar quem diga, eu vou pisar e não vou deixar avançar. Pode Satanás soprar e rugir de todos os lados, mas eu vou te sustentar. Porque os pensamentos que eu tenho ao teu respeito são bons pensamentos. E eu vou te dar o fim que tu tanto almeja e tu tanto espera. Te diz o Senhor aqui, neste momento. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, finalizamos assim mais um trimestre, aleluia, da Escola Bíblica Dominical. Eu te aguardo no estudo dessa próxima lição aqui, tá certo? A gente vai estudar essa lição com a graça de Deus. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já desejei a todos um Feliz Natal, mas agora também quero desejar um feliz também e próspero ano novo na presença de Deus. Não se esqueçam, abra a jaula.